Cláudio Prisco já com a gente, tudo bem, Prisco? Tudo bem. Boa tarde. Tudo bem, Sibeli? Aniversariante da semana, muito festejada ontem. Festa ontem, Sibeli. Com justiça. Vamos lá, mais uma condenação do ex-presidente Lula, Prisco, em segunda instância? E os seus advogados, seus correligionários e amigos, estavam na expectativa de que, ou que fosse esse caso do sítio de Atibaia, onde empreiteiras se reuniram para reformá-lo, sítio que leva o nome de um filho de um grande amigo do ex-presidente, mas quem frequentava o sítio era a família Lula da Silva. Pois muito bem, o que esperavam? Que fosse devolvido à primeira instância ou que fosse anulada a condenação. Nem uma coisa, nem outra. Muito ao contrário. A segunda instância, no caso do Tribunal Regional Federal, com base em Porto Alegre, condenou e ampliou em mais de 5 anos a condenação. Aqui estão os personagens. Vamos fixar neles, Bruno. Aqui à esquerda, o relator, João Pedro Gibran Neto. Inclusive, fez críticas ao Supremo Tribunal Federal no que diz respeito às mudanças introduzidas que os magistrados não são obrigados, entre aspas, a adivinhar. Deu uma bela estocada, uma bela alfinetada na Suprema Corte. Ao centro, Leandro Pauzan. E, por último, o ex-presidente do TRF, que hoje é presidido por um catarinense, Carlos Eduardo Thompson Flores. Os três bateram muito firme. Portanto, se não tivesse ocorrido aquela sessão que cancelou prisão após condenação em segunda instância, Lula da Silva ia pegar mais alguns bons anos de cana. Como agora pode recorrer ao STJ, ao Supremo, transitado em julgado até as últimas consequências e instâncias recursais, agora ele continua livre. Mas mais do que nunca, Fernando, continua ficha suja. Portanto, alcançado pela lei da ficha limpa. Portanto, inelegível. Que fique isso bem claro à luz do dia para todos, aqueles que gostam ou não gostam do ex-presidente. Essa que é a grande verdade. Então, vamos agora aguardar o desenrolar dos acontecimentos. Se eventualmente a Câmara dos Deputados e o Senado restabelecerem prisão após condenação em segunda instância, com essa condenação, Lula da Silva volta à prisão. Porque, com relação ao caso do triplex do Guarujá, ele já foi alcançado pela progressão da pena, com direito a regime semiaberto. De dia na rua, liberado, à noite se recolhendo à prisão para pernoitar. Então vamos ver como vai acontecer essa situação. Já se viu que não será, falamos ontem aqui, nenhuma votação para esse ano, mas ontem Rodrigo Maia garantiu que da parte da Câmara até o mês de março o assunto está resolvido. Se estiver efetivamente na questão da PEC, o Senado liquida a fatura em questão de 2 semanas. E aí poderíamos já ter uma reviravolta ali entre março e abril do ano que vem, meu caro Fernando. O que mais é destaque na política, Prisco? Nós temos aí também a questão do Supremo, que ontem voltou a se reunir. Temos aí um próximo telão, Bruno? Aí, olha a figura. Dias Toffoli. Sim, ele deu um voto de 6 horas, que ninguém entendeu nada, nem ele. Ministros, colegas, inclusive, soltaram uma brincadeira, que eu não vou reproduzir aqui para não perder tempo. Mas depois daquela confusão toda, daquele voto de 5 horas, que ele precisou esclarecer com uma nota, que no outro dia, na sessão seguinte, ele precisou se manifestar de novo, para as pessoas entenderem o que ele quis dizer. Mas ele foi contra o compartilhamento de dados quando movimentação financeira atípica, o que ocorria? COAF, que hoje é a Unidade de Inteligência Financeira, e também Receita Federal, tanto o COAF quanto a Receita enviavam imediatamente ou as polícias ou ao Ministério Público. Daí o senhor Dias Toffoli, para tentar livrar a cara
do senador Flávio Bolsonaro, querendo fazer uma média com o presidente da República, por conta de uma situação pretérita quando deputado estadual do Rio de Janeiro, ele proibiu. Com isso, cessou o andamento de mais de 900 investigações no país. Pois muito bem, isso foi uma decisão liminar, que depois ele deu o voto na semana passada ou retrasada. Já na semana passada, Alexandre de Moraes votou contra, a favor do compartilhamento, sem necessidade de autorização judicial. Próximo telão. Aqui, Alexandre de Moraes. E ontem, votaram também a favor do compartilhamento Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Edson Fachin. Ou seja, deixaram o senhor Dias Toffoli literalmente sozinho, segurando o pincel. Hoje à tarde prossegue essa sessão do Supremo, onde teremos os votos de outros 5 ministros, que seria o próximo telão. Rosa Weber, não, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Marco Aurélio de Mello, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Mesmo que esses 4 se aliem a Dias Toffoli, o que é bem provável, dá 5. Rosa Weber vai votar pelo compartilhamento, 6. Portanto, 6-5, e não tem mais nem choro nem vela, seu Fernando. Pelo menos nesse particular, o Supremo, depois daquela papagaiada de cancelar a prisão após condenação em segunda instância, pelo menos nessa situação, ele consegue se resgatar e deixa muito mal o seu presidente Dias Toffoli. Agrotóxicos, o assunto de Santa Catarina na Assembleia Legislativa, hein, Prisco? É assunto, inclusive, já que estamos estourados, o que já virou algo corriqueiro aqui no SBT Meio-Dia, deixamos para falar no SBT News. Mas a Assembleia aprovou ontem, estendendo até abril do ano que vem, isenção para defensivos agrícolas ou agrotóxicos, contrariando o projeto encaminhado pelo governador. Detalhes à noite. Isenção total? Esse projeto é isenção total. Como em todos os estados, aliás. Até que em abril o CONFAS vai estabelecer uma norma nacional, situação essa que Santa Catarina queria ficar de fora. E a Assembleia, por unanimidade, votou contrário ao encaminhamento do governador. Se ele vai vetar ou não, à noite. Obrigado, Prisco. Abraço. Tem mais da política lá no blog do Prisco.